Calorosas saudações e Donald Trump prepara-se para deportar uma quantidade astronómica de portugueses ilegais nos Estados Unidos, e a grande diferença entre esses portugueses e Donald Trump é que Trump está legal no país e eles não, e além do mais, eles percebem quando eu estou a dizer para colocarem like neste vídeo. Infelizmente o Trump ainda não consegue perceber. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo, subscrevam o canal e partilhem nas vossas redes sociais, que ajuda bastante, e tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Relembro que está a decorrer um giveaway e, portanto, quem usar o código SOUSA10 na Prozis, além dos 10% de desconto, habilitam-se também a ganhar, ou neste caso a estarem inscritos para vencerem o giveaway, que eu vou anunciar o vencedor no primeiro dia útil de fevereiro. E já agora, t-shirts da Cultivem-se, nomeadamente a Chamem o Batman, estão à venda em cultivem-se.pt, primeiro link da descrição, Cultivem-se sem o hífen. Ora, vamos ver o que é que se está a passar, porque isto já tinha sido noticiado há alguns meses, mas agora com a tomada de posse vai mesmo concretizar-se. Os Açores estão a preparar um plano de contingência para enfrentar as possíveis deportações em massa prometidas por Donald Trump. O executivo açoriano quer assegurar respostas ao nível da saúde, habitação e trabalho. A um dia da tomada de posse de Donald Trump, há promessas que o novo presidente não quer perder tempo a cumprir. As deportações em massa é uma delas. O plano é que comecem um dia depois da tomada de posse, ou seja, terça-feira. Ou seja, amanhã já. Perante a ameaça do futuro presidente dos Estados Unidos, o governo dos Açores decidiu antecipar-se e está a preparar um plano de contingência para lidar com a possível deportação de centenas de açorianos ilegais no país. Segundo o secretário dos Assuntos Parlamentares e Comunidades do Governo Regional, o plano prevê medidas na saúde, habitação, emprego e um reforço financeiro para a segurança social, avança o Jornal Público. Sabem uma coisa? Se me perguntarem, és a favor disto? Completamente. Em primeiro lugar, estes portugueses, não sei quem são, não faço a mínima ideia, açorianos, continentais, madeirenses, não sei quem são, mas nunca deveriam ter entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Portanto, a meu ver, quem entra ilegalmente no país, quem está ilegal num país, deve ser deportado. Português ou não. Se um português, eu sempre disse isto, se um português vai para outro país qualquer ilegalmente, esse português tem que ser imediatamente reencaminhado para o seu país de origem, no caso, Portugal. Portanto, eu não sei se o Governo Regional dos Açores diz isto quase como uma espécie de queixa, mas não tem nada que se queixar. Tem que aceitar, porque no final do dia, estes açorianos em questão estão ilegais nos Estados Unidos e, portanto, não podem lá estar. E eu até vou mais longe, no sentido em que, aqui em Portugal, por exemplo, uma pessoa pode entrar cá ilegalmente e pode-se legalizar, que para mim também não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, nós temos aqui pessoas que estão legalizadas, mas que entraram inicialmente de forma ilegal. Não faz sentido. Portanto, eu acho muito bem que o Donald Trump deporta estas pessoas de volta para o seu país de origem, no caso é Portugal, Açores, seja o que for, e parece-me muito mal que o Governo Regional dos Açores, ou talvez o Governo Nacional, venha pronunciar-se numa espécie de pois e tal, e temos que nos preparar e não sei o que, não sei o que mais. Isto é uma excelente oportunidade, não é? Porque é uma quantidade de mão de obra, de forma, eu não vou dizer que não é gratuita, não é? Mas vocês percebem, ou seja, não há propriamente não há uma busca, não é preciso contratar olheiros para ir buscar mão de obra, a receberem nos Açores, que em determinadas zonas precisa imenso de emprego e de trabalho e, nomeadamente, de criação de riqueza. Portanto, isto é para ser visto como uma forma de oportunidade. Claro que estas pessoas não têm casa nos Açores, não têm habitação, vai ser uma reestruturação difícil, eu compreendo isso. Agora, que isto não sirva de desculpa para criar uma narrativa por alguém que está, única e exclusivamente, no caso Trump, a defender os interesses dos americanos. É porque os Estados Unidos não são dos portugueses, nem Portugal é dos americanos. Os Estados Unidos são dos americanos. Portugal é dos portugueses. Isto não quer dizer que as pessoas não possam ir para um país ou para outro país qualquer. Agora, que o façam legalmente. Não fazem legalmente, têm bom remédio, voltam para casa. No caso, os Açores. Acho muito bem. Acho muito bem. A única coisa que eu acho mal no meio disto tudo é isto só ser feito agora. Já devia ter sido feito há muitos anos. O objetivo é prevenir e evitar o que aconteceu no final dos anos 90 e durante a década de 2000. Nessa altura, dezenas de açorianos foram obrigados a regressar a casa, a maioria deles sem qualquer relação com a região. Um regresso que criou uma série de problemas sociais que o Governo Regional quer agora evitar. Pois, mas eu compreendo que queiram evitar. Mas isto que é aqui dito nesta parte da peça de reportagem é o comprovativo do porquê da imigração ilegal ser má. Aqui está. É o exemplo. Tão simples quanto isso. Percebem porque é que as coisas têm que ser feitas dentro de um parâmetro legal, com regras? Percebem? É tão simples quanto isso. Depois há problemas de coesão social, pudera.
poder. Quer dizer, vão ilegalmente para outro país. Depois vão ser recambiados de volta para casa, não é? Porque não cumpriram a lei. E depois, obviamente, que há problemas aqui na sua própria integração. Portanto, a imigração ilegal não beneficia ninguém. Nem os nativos, nem os imigrantes legais, nem os imigrantes ilegais. Como podem ver, toda a gente sai prejudicada no meio disto tudo. E os países sempre tiveram fronteiras. As casas têm janelas, têm portas, têm vidros, o que vocês quiserem. Os países têm fronteiras, não é? Eu não deixo a porta de casa aberta, vocês também não. Portanto, os países é exatamente a mesma coisa. Também o Governo Central garante que está a acompanhar a situação e diz que existem planos para os portugueses que possam vir a ser afetados, mas reforça que não é a altura para alarmismos. Estima-se que nos Estados Unidos vivam mais de 1,5 milhão de portugueses, a maior parte açorianos. Não sei, já vamos ver agora a parte da presença do Ventura na tomada de posse, mas eu acho que também não é motivo para alarmismo, eu concordo com o Governo Central. Agora, também não se façam de vítimas. Estas pessoas aqui não cumpriram a lei. Não são vítimas nenhumas. O presidente do Chega vai à tomada de posse de Trump. André Ventura vai juntar-se à delegação dos Patriotas pela Europa, o grupo nacionalista no Parlamento Europeu. Penso que é meu dever estar presente por entender que o mundo está a mudar e que é importante que as relações entre Portugal e os Estados Unidos sejam salvaguardadas e que a mudança política que Donald Trump representa seja também salvaguardada na Europa, que decidi estar presente nesta tomada de posse. Se repararem, a tomada de posse está a acontecer neste momento, agora está a ser a tomada de assinatura e etc. Enfim, as formalidades estão a acontecer no momento em que eu estou a gravar este vídeo. E é curioso porque eu creio que o Donald Trump foi a única figura institucional portuguesa, creio eu, a estar representada lá. Posso estar equivocado, mas foi das poucas. E a realidade é que eu posso estar enganado. Eu não vi todas as emissões, mas esse fator foi pouco mencionado. Eu acho que ele nem sequer foi entrevistado pelos meios de comunicação sociais portugueses enquanto lá estava. E eu percebo que haja alguma animosidade entre os meios de comunicação e a vertente retórica política do André Ventura. Mas, para todos os efeitos, isto é talvez dos acontecimentos mediaticamente falando mais importantes do ano, se não mesmo o mais importante. Há um português que tem representação parlamentar, independentemente da índole ideológica concordante ou não, a estar presente naquele mesmo assento, naquele mesmo evento. E não há um explorar mediático disso mesmo. E nem é para o propósito de beneficiar o Ventura, é mesmo para o propósito de haver a representatividade de Portugal neste tipo de eventos. E eu acho que isto é um marco histórico. Da mesma forma que se me perguntassem se, quando o Biden foi eleito, se houvesse, por exemplo, uma representatividade do António Costa lá, obviamente, não é? Ou o Pedro Nuno Santos, se quiserem. Portanto, se houvesse o convite formal para uma inauguração. Isso é representativo. A partir do momento em que há um convite formal para um indivíduo, um cidadão português com representação institucional parlamentar, como é o caso do Ventura à direita com a eleição do Trump, isso tem que ser mais mediatizado. Porque, além de ser de interesse público, é uma figura do Parlamento português. Não é? E eu volto a frisar, se fosse o Biden a ser eleito em 2020 e fosse o António Costa, o Pedro Nuno, o Rui Tavares, para quem quiserem à esquerda, isso teria que ser explorado mediaticamente. Eu não vi todos, não quero estar a ser injusto para com ninguém, mas acho que deveria ter sido mais explorado, a meu ver. Esta tarde, Trump deverá marcar presença num comício para cerca de 20 mil apoiantes. Está ainda marcado um jantar onde se espera um novo discurso do presidente eleito. Na cerimónia, todos os antigos presidentes vão marcar presença juntamente com as antigas primeiras-damas. Para já, a exceção é Michelle Obama, que anunciou a ausência da tomada de posse. Quem também não vai estar presente é Jair Bolsonaro. A Justiça brasileira negou o pedido do ex-presidente para reaver o passaporte e poder sair do país. Seria muito bom uma ida lá, o presidente Trump gostaria muito, tanto é que ele me convidou. Estou chateado, estou abalado ainda, mas eu enfrento uma enorme perseguição política. E termina aqui. Reparem que... esqueci de dizer uma coisa, eu queria mencionar isso. Reparem que o movimento nacionalista, patriótico, quiserem nomenclar, há algumas diferenças, mas enfim. O movimento nacionalista patriótico hoje em dia, curiosamente, combate o globalismo, mas esse movimento que combate o globalismo, ele é global. Porque para vencer o movimento globalista, o movimento patriótico ou nacionalista terá que jogar, ou tem que jogar, nesse mesmo terreno. Por isso é que o Ventura foi convidado. Por isso é que a Meloni foi convidada. Por isso é que outros líderes políticos estrangeiros foram convidados. O Milei, creio que também lá está. O Bolsonaro foi convidado, embora não possa estar presente.
Portanto, é curioso ver isto. E eu acho que isto não é uma contraproducência. Eu acho que isto é simplesmente a adaptabilidade, a adaptação que os novos movimentos ideológicos à direita tiveram que fazer para ganhar à vitória civilizacional que a esquerda teve nas últimas décadas, através de uma perspectiva global. Eles ganharam. O mundo é globalizado. Agora, lá por o mundo ser globalizado não quer dizer que ele tenha que ser globalista, porque há uma grande diferença. A globalização parte da premissa que há interação entre os povos. O globalismo parte da premissa em que o interesse global, ou da perspectiva globalista, está acima do interesse nacional. Isto não significa que não haja interação entre países ou diferentes nações. Há, mas o interesse de cada uma delas tem que existir primordialmente acima da questão de integração política e institucional entre a vertente globalista. São coisas muito diferentes. É a diferenciação entre, por exemplo, na vertente europeia, da União Europeia, entre a integração e a cooperação. Se no caso da integração a nível institucional as leis passam por maioria, basta 14 em 27 votarem e isto passa para a frente, pouco importa o resto da malta. No caso da cooperação, as coisas só avançam se todos concordarem em unanimidade. Eu acho que isto deve acontecer e parece-me ser a grande diferenciação. Enquanto os movimentos de direita política, nacionalista, patriótica, o que quiserem dizer, têm uma vertente mais de cooperação, a esquerda pauta-se por uma integração supranacionalista muito grande, que eu acho que não é de todo viável, não é todo benéfica, mas ao mesmo tempo é giro porque há partidos de esquerda, embora menos, obviamente, é claro que a direita está mais assimilada à questão do patriotismo e etc, mas começam a haver também alguns partidos de esquerda que não são propriamente muito favoráveis ao globalismo e até à própria globalização, não é? Portanto, eu acho que estamos a chegar a um ponto de inversão da própria questão da globalização, daquilo que era o multilateralismo global estabelecido como ordem mundial dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, e está a emergir uma nova ordem, do ponto de vista financeiro e económico, muito pós-liberal, ideologicamente falando. E é interessante ver isso, pelo menos da minha interpretação, claro. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 60.000 ou 150, logo vejam que canal é que ponho isto. Muito obrigado a todos, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, t-shirts da Cultivem-se no primeiro, ficamos por aqui meus amigos, muito obrigado a todos e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.